foi a Fabiana Fonseca que me perguntou aqui no YouTube como é que faz para emagrecer tendo problema de tireoide. Pois é, será que é assim mesmo tão difícil uma pessoa que tem hipotireoidismo, principalmente, emagrecer? Bom, antes de mais nada eu quero dizer que muitos fatores envolvem a dificuldade de perder peso. E essa relação do emagrecimento, da obesidade com a tireoide já virou pior do que uma novela mexicana. E olha que em cada temporada surgem novas descobertas. Mas como eu sou bonzinho com vocês, eu separei 6 atitudes que fazem com que as pessoas, mesmo tendo hipotireoidismo, emagreçam. E se você implementar essas atitudes no seu dia a dia, você não vai só emagrecer, você vai conquistar ainda mais saúde na sua vida. Mas agora vamos lá, sem enrolação, vamos falar sobre hipotireoidismo e emagrecimento. Primeira coisa, o que é hipotireoidismo? Porque você pode ter e não saber. O hipotireoidismo é uma queda da produção dos hormônios tireoidianos. O T3, a triiodotironina, e o T4, que é a tiroxina, é o distúrbio mais comum da glândula. E essa glândula, ela fica aqui no pescoço e tem um formato parecendo o de uma borboleta. E olha, gente, o que acontece com a tireoide repercute em todos os nossos órgãos. Tireoide interfere nos batimentos cardíacos, no ritmo intestinal, no humor, até no ciclo menstrual das mulheres. O T3, então, para você entender, ele possui uma produção menor. Vamos pensar assim, já que T3 é menor do que o T4, T3 produz menos. E é ele que atua no ritmo de funcionamento dos órgãos. Já o T4, conforme ele vai avançando pelo corpo, ele vai se transformando em T3. E no hipotireoidismo acontece uma diminuição tanto do T3 como do T4. E o hipotireoidismo costuma ser associado com um leve ganho de peso, principalmente por conta do acúmulo de líquidos. Mas você lembra que eu falei da novela mexicana? Ultimamente saiu a hipótese de que, na verdade, as pessoas não é que elas fiquem mais pesadas por conta do hipotireoidismo, é que as pessoas mais obesas tendem a ter hipotireoidismo. Porém, isso não é o foco do vídeo de hoje. Na verdade, a gente vai falar sobre emagrecimento. E aí eu sei que alguém está aí pensando, Dayan, eu estou com hipotireoidismo, eu tenho hipotireoidismo, eu vou engordar? Pois é, quando a pessoa é diagnosticada com hipotireoidismo, essa é uma das primeiras perguntas. Bom, a primeira coisa que você tem que entender que apesar do nosso metabolismo ter uma relação muito próxima com a tireoide, não é somente isso que vai regular o teu metabolismo. O nosso metabolismo ele tem 3 funções. O nosso metabolismo é o nosso motor interno e ele tem 3 principais funções. Primeira, manter as células do organismo funcionando e garantindo energia. Segundo, construir estruturas para o nosso corpo, como ossos e músculos. Terceiro, eliminar toxinas. Então, sempre que você ouvir falar em metabolismo, pensa nessas 3 funções. E aí você começa a entender por que é que ele precisa estar em alto rendimento. E para que o metabolismo esteja em alto nível, a gente precisa de nutrientes adequados, a gente precisa praticar atividades físicas, manter a força dos músculos e dos ossos e manter um nível baixo de gordura corporal. Que é bem verdade que a idade também entra nessa conta. A tendência de você ir ficando mais velho é de você ir perdendo um pouco a intensidade do metabolismo, mas isso não é uma regra. Tem gente com 25 anos que tem um metabolismo mais baixo do que pessoas com 60. Mas onde é que entra o peso nisso tudo? Bom, o ganho ou a perda de peso, em sua grande maioria das vezes, depende do que você come. Isso quer dizer que mesmo que uma pessoa tenha hipotireoidismo, se ela se alimentar corretamente, ela tem grande chance de emagrecer sim. E como eu falei no começo do vídeo, engordar tem a ver com diversos fatores, não apenas com hipotireoidismo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O hipotireoidismo vai gerar uma maior retenção de líquido, uma maior fraqueza muscular? Vai sim, mas isso isoladamente não define um ganho excessivo de peso. A pessoa pode até ficar menos ativa, isso quando não tem tratamento. Se a pessoa tem hipotireoidismo e controla as taxas hormonais, se ela mantém os hábitos saudáveis, ela não vai ter sobrepeso, pelo menos não deve ter. E foi por isso que eu separei 6 dicas para que você, mesmo tendo hipotireoidismo, não engorde, pelo contrário, emagreça. Então, primeira dica, sempre acompanhe as taxas hormonais. Tem gente que tem hipotireoidismo e primeiro não vai ao médico, sabe que tem e não vai. Conheço muita gente assim. Ah, fiz o exame, mas não fiz nada não. Como é que pode você fazer isso? Segundo, tem gente que vai ao médico e depois demora 5 anos. Não pode. Se você tem hipotireoidismo, teu endocrinologista tem que andar de mãos dadas com você. E não tem outro jeito. Outra coisa que você precisa saber, qual foi a causa do seu hipotireoidismo. Não acredite que é sempre genético familiar, porque não é. Foi alguma doença autoimune? Foi algum tipo de reação crônica ao glúten? Foi deficiência de iodo? Foi alguma cirurgia, radiação que você fez na tireoide? Somente assim você vai saber qual é o caminho que você tem que seguir. Você precisa ir ao médico, porque mesmo usando os hormônios tireoidianos, você vai precisar de ajustes. Diminuir a dose, aumentar. Segunda dica,
veja a sua temperatura axilar basal. Eu não falei que a tireoide ela tem a ver com o metabolismo, né? Com um metabolismo mais alto, com um metabolismo mais baixo. Então, se você começar a ter o seu corpo mais frio, é porque provavelmente sua tireoide não está lá essas coisas. Então, uma coisa que você pode fazer é medir a tua temperatura na axila com um termômetro simples. E você pode fazer isso a cada 3 semanas. Separa 5 dias e mede. Então, você mede ao acordar, antes de levantar da cama, durante 10 minutos. Fica ali na cama, deitado, coloca aqui e mede. E anota, faz isso por 5 dias seguidamente. Se a média da temperatura dos 5 dias da sua axila for menor que 36,5, existe grande chance de você estar com a tireoide mais baixinha. Então tem que falar para o teu médico, talvez para ajustar um pouco o hormônio. E aí você pode bater esse exame com os hormônios. Às vezes os hormônios não mostram a realidade, então você está engordando, você está se sentindo fria, está com excesso de líquido, tua temperatura axilar basal está baixa, essa temperatura, o teu exame clínico fala mais alto do que os hormônios. Existe uma frase em medicina que a gente sempre ouve, mas que nem sempre a gente coloca em prática, que é: a clínica é soberana. Então não vai ter nenhum exame de sangue que fale mais alto do que o teu corpo fala. Então, se a segunda dica é medir a sua temperatura axilar basal, a terceira dica é: faça o uso correto da medicação. O medicamento mais usado para o hipotireoidismo é a levotiroxina, que leva à reposição hormonal quando existe um déficit de T4. Você pode também conversar com o teu médico, principalmente se ele for de uma linha mais naturalista, ou nutrólogo, ou ortomolecular, para passar o T3 e o T4, se ele achar conveniente, os dois hormônios. Muitas vezes isso é feito através de manipulação. Você tem que ter muito cuidado, porque essas dosagens são em microgramas, são muito pequenas. E se o médico errar na mão, ou sei lá, a farmácia produzir errado, isso já aconteceu, inclusive com a apresentadora de TV no Brasil, e ela foi bater na UTI, quase morre, né? Não vou entrar em detalhes aqui não quero expor ninguém, mas uma questão de miligramas ou alguma coisa a mais pode fazer a pessoa ter um ataque cardíaco. Então você tem que ter muito cuidado, tem que ser checado, revisado, avaliado, se quiser tomar. Olha aí, Raul Seixas, tem que ser checado, avaliado, revisado, se quiser tomar. Outra coisa é que os hormônios precisam ser tomados todos os dias no mesmo horário. E se sua memória não anda boa, né, você precisa colocar um despertador, alguma coisa, para poder você lembrar. Quarta dica é uma alimentação saudável. Não existe alimento milagroso para tireoide. Inclusive, existem muitas linhas de tratamento que indicam a retirada de vários alimentos. Segundo essas teorias, esses alimentos sendo retirados, você potencializa o tratamento do hipotireoidismo. Mas eu preciso te dizer que não existe uma base científica forte para falar isso. Uma base científica que fale que se você retirar algum tipo de alimento, teu hipotireoidismo vai ficar mais bem tratado. Então, o que é mesmo certo é que a gente diminua o consumo de alimentos que possam causar o bócio. O bócio é o aumento da tireoide. Não precisa cortar completamente, mas que você consuma no máximo 1 a 2 vezes por semana. É o caso do repolho, do nabo, da soja, couve, pêssegos e amendoim. No mais, é seguir as orientações que a gente dá aqui no canal. E sempre o mais natural possível, evitando carboidratos simples, glúten principalmente. Glúten é pão, bolo, biscoito, bolacha, croissant, macarrão, tudo que é gostoso, né? Evitar açúcar, consumir gorduras boas, fazer jejum intermitente. Eu não vou me prolongar aqui, porque tem muito vídeo no canal para vocês fazerem maratona da Yanflix. Quinta dica, mexa-se. Se os seus hormônios estão controlados, não tem motivo para você engordar. E a atividade física é importante nesse momento, porque se você quer emagrecer, aumente sua massa muscular, que elas são uns cupinzinhos de comer caloria. Se você tem mais músculo, seu metabolismo fica mais acelerado. Então, se tem uma pessoa que precisa ficar forte, é a pessoa com hipotireoidismo. Isso vai até te ajudar a manter-se magro, manter-se magra. Pratique atividade física que aumente sua resistência muscular. Faça musculação. Não pense que para emagrecer você precisa sempre só fazer exercício aeróbico, que é um grande erro das pessoas. Exercício aeróbico é importante? Sim. Mas se você puder juntar com exercício de força, melhor ainda. Sexta e última dica, acompanhamento profissional. Se você está com sensação de cansaço, ganho de peso fora do normal, não deixe de conversar com seu médico, principalmente o clínico geral, ou se ele encaminhar depois para um endocrinologista, que é o médico especializado na tireoide. Os exames da tireoide são simples, mas precisam de atenção. Se possível, vá a um nutricionista, porque esse profissional vai conseguir te dar a comida para tireoide. Eu sei que nutricionista não é a realidade da maioria das pessoas, mas eu não posso deixar de falar da importância desse profissional no acompanhamento de todas as condições de saúde e de doença. E como uma dica extra, seria a sétima dica, por ser sétima, não é a menos importante,
faça parte da minha Semana da Vitalidade, que vai acontecer agora do dia 3 ao dia 10 de agosto. É um evento 100% gratuito e online. Você só precisa se inscrever. E você que está perguntando assim, como é que eu me inscrevo, doutor Dayan? Clicando no link que está na descrição do vídeo. Clica, você vai para uma página lá, coloca nome e e-mail. E o mais você vai escrever aqui nos comentários. Você tem hipotireoidismo? Você já faz o que eu acabei de falar aqui no vídeo? Você tem esse acompanhamento direitinho? E se você emagreceu mesmo tendo hipotireoidismo, escreve aqui como foi que você fez isso. E não se esquece de viver a vida com saúde, com paixão, com Deus no coração. Tchau, gente!